Deus. Eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, não sei de mais não. Meu Pai. Deus vai te surpreender nessa noite. Deus vai te pegar nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler o livro de Esther. Esther, nós vamos ler o último versículo de Esther. Último versículo de Esther. Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim. Vamos ler o 2 também, 2 e o 3. E todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois de Assuero. Ele foi grande para com os judeus, agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Vamos orar. Pai, nós te adoramos por esse tempo, te adoramos pela vida, pela graça. Espírito Santo, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor é muito bem-vindo nesse lugar. O Senhor é tão desejado aqui, porque sem o Senhor nós não conseguimos, sem o Senhor nós não fazemos nada. Nós não queremos que seja mais um culto, nós não queremos que seja mais uma celebração. Nós queremos ser tomados nessa noite, possuídos pelo teu poder. Que a tua presença seja manifesta em nossa vida. Sopra nesse lugar, vento do Espírito. Ativa, Senhor, o nosso coração. Toca-nos, possua-nos. Leva-nos para o centro da tua vontade. Instrua-nos nessa noite. Queremos aprender mais de ti. Usa, Senhor, a vida desse teu servo para abençoar a vida dos meus irmãos. Eu oro, papai, em nome de Jesus, e já agradeço para a tua glória. Amém. Amém, queridos. Eu queria conversar com você sobre o seguinte tema. Você se importa? Você se importa? Dá uma cutucadinha na pessoa que está do seu lado aí e diz assim: ei, você se importa? Você se importa, irmão? Nós vivemos num mundo onde o egoísmo tem tomado conta das pessoas. A palavra do Senhor nos assegura, 2 Timóteo capítulo 3, a Bíblia diz assim: nos últimos tempos, os homens seriam egoístas. O que o egoísmo faz com uma pessoa? A pessoa não consegue pensar em mais ninguém a não ser nela mesma. Não é assim?
O egoísmo, ele faz com que a pessoa só pense em si, só olhe para si, só busque o que é bom para ela e não se importe com mais nada, com a dor do outro, com o problema do outro, com a aflição do outro. Não me importo. O egoísta só consegue pensar em si mesmo. Na minha opinião, talvez a mídia seja uma das causas disso. Porque quando a gente fala de uma tragédia, a gente fala de um noticiário. O pastor Cris, antes de ontem, ele estava falando a respeito da tragédia que aconteceu em Brumadinho, né, uma das mais recentes. Muitas pessoas perderam a sua vida, muitas pessoas. E a mídia, ela funciona como se fosse uma ave de rapina em cima de uma carniça. Mas a coisa é esquisita, porque você assiste um noticiário agora, daqui 5 minutos o cara vem de novo, e vem de novo, e vem de novo, e vem de novo, e vem de novo. Eu não sei até que ponto isso é bom. Na minha opinião, isso não é saudável, porque aquilo fica tão maçante, tão veiculado, tão recorrente, que ao invés de causar uma sensibilidade, as pessoas começam a ficar insensíveis. Nossa, aconteceu lá, tragédia, você viu? Vi, o negócio foi feio. O primeiro impacto é aquele assim, misericórdia, meu Deus, mas depois aquela coisa vai se tornando cansativa, tal e tal e tal e tal. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo assim, irmão. E aí as pessoas começam a achar que o problema do outro, a situação que o outro está passando, rapaz, negócio é esquisito, mas fazer o que, né? É a vida. E a gente começa a não se importar com a dor alheia. A gente começa a não se importar com o que o outro está passando. A gente começa a viver uma vida de ostracismo, né? Eu me fecho em mim mesmo. E a única coisa que me importa sou eu mesmo e o meu umbigo, como diz o outro. Nós precisamos refletir sobre isso, irmão. Porque quando nós falamos em ajudar o outro, nós temos ONGs, nós temos mecanismos governamentais, inclusive, que tem uma retórica bonita. Nós temos igrejas com uma retórica linda. Nós precisamos ajudar, meu Deus, nós precisamos ajudar. Mas o discurso, ele está muito afinado, mas as atitudes e as ações coerentes ao discurso, elas não existem, ou elas são bem menores. Nós temos falado muito, mas nós temos feito muito pouco para transformar a realidade das pessoas que estão, inclusive, irmãos, bem próximas de nós. Nós falamos muito em missões, e quando nós falamos em missões, comumente vem nossa ideia África. Eu preciso ir para a África, porque eu vejo os menininhos desnutridos na África, né? Principalmente a África subsaariana, lá para baixo, muita miséria, muita pobreza. Tem que ir para a África. Mas às vezes a gente não se importa com o nosso vizinho que está do lado, que está perdendo o amigo, né? Que está perdendo a mãe, que está perdendo o filho nas drogas, que está perdendo o pai no divórcio, no adultério, e nós não nos importamos. Não, eu tenho que ir para a África.
E dessa maneira, filhos, o inimigo engana a gente. E ao invés da gente fazer pelo que está próximo da gente, a gente fica olhando lá, eu não tenho recurso para ir na África. Ai, meu Deus. E aí, com muito peso na consciência, alguns metem a mão no bolso e dizem assim, eu vou levantar uma oferta para o missionário que está lá na África. E você não dá um centavo para o seu amigo que está aqui do lado da sua casa, ou da frente da sua casa. Nós não fazemos. A pergunta é, você se importa? Um dia Jesus foi questionado por um jovem. Ele disse assim, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ô mestre, bom mestre. Jesus falou assim, rapaz, por que você me chama de bom? Bom só tem um Deus. Bom, você sabe o que você tem que fazer? Guarde os mandamentos. Não, Jesus, isso aí eu tenho afinado, é um discurso que eu aprendi desde a minha infância. Estou guardando os mandamentos todos. A Bíblia diz no livro de Marcos que Jesus olhou aquele moço, amou aquele rapaz e disse para ele assim, meu filho, tem uma coisa que você precisa fazer, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Senhor, é muito difícil fazer isso aí, né? Outro chega e pergunta para Jesus assim, ei Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus conta uma parábola, a parábola do samaritano. Quem se lembra, né? Sabe o que Jesus quis em suma mostrar? Ele diz assim, meu amigo, o próximo seu pode ser aquela pessoa que você menos gosta, mas que está no seu caminho. Sabia disso? É isso que Jesus está querendo ensinar. Porque o judeu não se dava com o samaritano. E Jesus conta que o samaritano desce do jumentinho e vai atender um judeu que está caído lá. E Jesus fala assim, ele é o próximo, é o judeu que está caído lá. O samaritano desce, pega aquele homem, judeu não importa, para ele não importa nada disso. E Jesus pergunta então para ele, quem você acha que é o camarada que exerceu compaixão? É aquele lá que foi lá e desceu do jumentinho, atendeu. Falou, então vai você e faz da mesma maneira. Querido, quem é o seu próximo? O seu próximo não está tão distante de você. Talvez nessa noite, o próximo seu seja a pessoa que está do seu lado. Pastor, mas ela é minha mulher, ele é meu marido, ela é minha namorada, ele é meu namorado, ele é meu amigo, ela é minha amiga, ele é meu irmão, minha irmã, ele é meu discipulador, minha discipuladora, mas talvez ele seja o seu próximo nessa noite, que precisa de um abraço, que precisa de uma atenção especial, talvez que precisa de uma oração, que precisa que você coloque as mãos sobre ele, ou sobre o ombro dele, já sei, eu estou com você, cara. Mas nós estamos procurando pessoas que estão lá do outro lado do planeta. E dessa maneira Satanás nos engana. E nós não fazemos nem lá. E nós não fazemos aqui também. Eu quero desafiar você nessa noite. Agora mesmo. Homem como homem. Mulher com mulher. Eu quero que você se levante agora e dê um abraço na pessoa que está bem próximo a você, o mais próximo de você. Homem com homem, mulher com mulher. Sai do seu lugar, abraça essa pessoa. Se você sentir direção do Espírito Santo, pode profetizar sobre a vida dela, em nome de Jesus. Profetiza aí, declara que a vida dela vai ser transformada, declara que a vida dela vai ser tomada pelo Espírito Santo. Declare que hoje vai ser um novo tempo na vida dela. Em nome de Jesus. Ei, aleluia. Aleluia. Meu Deus.
Isso. Pode abraçar mais de uma pessoa aí. Abraça 2, 3, vai. Meu Deus. Profetiza sobre a vida dela. Sua vida não vai ser mais a mesma. Deus vai te pegar nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Deus vai fazer algo lindo na sua vida. Talvez você entrou aqui cabisbaixo. Você entrou aqui frustrado. Mas Deus vai te pegar nessa noite. E esse abraço que você está recebendo aí é o abraço do Papai do Céu. Em nome de Jesus. É um abraço consolador. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor, se é para Ele, é lindo. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Aí você pode se assentar. O texto que nós lemos, ele fala a respeito de um homem chamado Mardoqueu. Se você tem um filho, vai ter um filho, um nome legal para você colocar aí, Mardoqueu. Meu Pai do céu, Mardoqueu, hein? Olha só. Tem algumas versões que dizem Mordecai. Ele vivia como um cortesão do rei, na cidadela de Suzã, uma fortaleza, uma casa de inverno dos reis medo-persas. Esse homem, irmãos, muito provavelmente ele foi transportado para a Babilônia em 598 antes de Cristo. Primeira leva da deportação que Nabucodonosor fez do povo de Judá para a terra da Babilônia. E ele prosperou no reino, ele ficou lá durante muito tempo. E então, num determinado tempo, em que Assuero, o grande rei medo-persa, reinava, esse homem entra em cena. Ele entra na história da Bíblia. E esse camarada, irmãos, ele é marcado, porque acontece uma perseguição. Um príncipe do rei, chamado Amã, ele se levanta, e ele é honrado pelo rei, e o rei faz um edito real, de que todas as pessoas tinham que se prostrar diante do Amã, em reverência a ele. Só que o Mordecai diz assim: eu não me prostro diante de ninguém, a não ser diante de Deus. E um dia foi descoberto que o Mordecai ou Mardoqueu não se prostrava diante do Amã. O Amã fica furioso e fica sabendo que o cara é judeu. Aí meu irmão, aí a coisa complica. Por quê? Porque ele diz assim: eu não vou só destruir o Mardoqueu, eu vou destruir o povo dele todinho. E ele se levanta numa perseguição implacável para destruir Mardoqueu e o povo dele, o povo judeu. E o que eu quero falar com você nessa noite é que a intenção dele, de Amã, era destruir o povo. Ele tentou, ele não conseguiu levar a efeito a sua intenção, e os seus planos maquiavélicos foram frustrados. Amã não conseguiu. Por quê, meu irmão? Além de ele não conseguir, o judeu Mardoqueu foi promovido, porque Deus faz isso. Deus pega, a Bíblia diz no Salmo, que Deus pega o camarada lá do monturo, do lixo, e Deus faz a pessoa se assentar entre príncipes. Eu não sei você, mas um dia Deus me arrancou do lixo e Deus me fez assentar entre príncipes. Porque Deus é o Deus que faz isso. Fez isso com Mardoqueu. Mardoqueu era um simples camarada, e de repente ele se torna o segundo mais importante de todo o reino, apenas abaixo do rei Assuero. Ontem de manhã, o pastor Cris falou para nós sobre promoção. Qualquer
Qualquer pessoa normal, irmão, quer ser promovida, sim ou não? Se você é uma pessoa normal, você quer ser promovido. Isso é natural. Agora, o que nós precisamos entender? O que levou Mardoqueu a ser promovido? Será que uma pessoa é promovida de graça? Pergunto para você, sim ou não? É de graça? Não é. Tem que batalhar para ser promovido? Tem. Tem que trabalhar duro para ser promovido? Sim. Por que Mardoqueu foi promovido? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Em resumo, só para tentar responder para você já essa pergunta. Ele foi promovido porque ele era uma pessoa que se importava. Mardoqueu se importava. Vamos falar juntos? Diga aí, Mardoqueu se importava. Aí você pode perguntar assim, pastor, mas pelo que Mardoqueu se importava? Então vamos responder com muita cautela. Primeiro, Mardoqueu se importava com a sua liderança. Meu irmão, o fato que nos demonstra isso está registrado no capítulo 2. Os versículos 21 a 23. O Mardoqueu fica sabendo que tem uma conspiração de 2 eunucos do rei, chamados Bigtã e Teres, para matar o rei Assuero. E o Mardoqueu, ele sabe disso. Ele vai até Ester, ele conta para Ester, Ester conta para o rei. É averiguado o assunto, e aqueles 2 homens são mortos, porque conspiraram contra a vida do rei. Deixa eu dizer algo para você hoje. Quem era Mardoqueu? Era um cara exilado, numa terra que não tinha nada a ver com ele. Estava servindo um rei que o escravizava. Ele tinha motivos para dizer assim, ô rei, cuidado, os caras vão te matar. Quem sabe se fosse alguns de nós nessa noite, diz assim, rapaz, é mesmo? Conspiração, estou dentro, vamos matar esse homem mesmo miserável, porque ele está atormentando o povo, vamos acabar com a vida dele. Mas Mardoqueu não fez isso, porque apesar de tudo, Assuero era a liderança dele. Preste atenção, meu irmão, tem um segredinho que nós precisamos entender nisso aqui. Porque quando nós falamos de liderança, eu não estou falando apenas do governo Bolsonaro, eu não estou falando do nosso prefeito Dória, do nosso governador Dória, não estou falando apenas do nosso prefeito Jorge Duran, porque quando nós falamos de política, as oposições, na verdade, é o PT cara roxo que condena o Bolsonaro e faz greve, parte para cima e critica, e tudo que o homem fala já vira uma confusão. O outro é contra o Dória, o outro é contra preste atenção, meu irmão. A Bíblia diz que as autoridades foram colocadas por Deus. Nós precisamos respeitar as nossas autoridades. E deixa eu falar uma coisa para você. Eles fazem besteira lá em cima? Fazem ou não faz? Fazem. Eles falam bobeira lá em cima? Falam ou não falam? Falam. Pastor, nós temos que ser vaquinha de presépio, dizer tudo assim, não, verdade. Não estou falando isso. Eu estou falando, meu irmão, que você meter a boca, falar mal do seu governo, criticar, sabe, e condenar, e tudo isso, não vai resolver a situação do país, não vai resolver a situação da cidade, não vai resolver a situação do nosso estado, não vai resolver. E o que dizer da nossa casa? Tem liderança na nossa casa? Tem ou não tem? Quem é a liderança na casa? É o pai, é a mãe. Tem liderança na igreja? Tem ou não tem? Tem. Tem liderança na célula? Tem ou não tem? Tem.
Tem liderança no grupo de jovens da igreja? Tem ou não tem? O que adianta você ficar falando mal da sua liderança? Porque o meu pai, porque a minha mãe, porque eu não sei o que. Vai resolver alguma coisa, meu irmão. Eu queria chamar a sua atenção nessa noite para 4 fatos aqui. Primeiro, a Bíblia diz que todos nós falhamos. Se você é perfeito, se você é o cara, se você é a mulher, então vai lá para o governo e faz você. Se você é aquela pessoa que sabe tudo, então vai lá e faz. Se você sabe tudo na sua liderança, com relação a liderar uma célula, vai lá e lidera você. Se você sabe tudo com relação a liderar uma igreja, vai liderar uma igreja. Nós falhamos, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2, ele diz assim: quem é você que estende o dedo acusador para outra pessoa? Você condena o outro, mas você não está vendo que você faz as mesmas coisas que o outro faz. Quem é você? Não, pastor, mas eu é o quê? Você é o perfeito? Você sabe tudo? Você pode tudo? Poxa, pastor, você está batendo doído. Não, meu irmão, eu estou falando a palavra. E nós vamos chegar lá ainda, preste atenção. A Bíblia diz: tudo que eu quero que o homem me faça, eu devo fazer para ele. Que tal as pessoas começarem a acusar você? Que tal as pessoas começarem a condenar você também? Porque a palavra de Deus diz no outro ponto, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aquilo que você semeia, você vai colher. Tem gente que não sabe porque está passando um perrengue da pega no casamento. Tem gente que não sabe porque está passando perrengue com os filhos. Sabe por quê? Porque quando era filho, criticava o pai, metia a boca no pai, metia a boca na mãe, metia a boca no casamento do pai e da mãe, falava um monte. E hoje está passando pela mesma situação, talvez está passando por um pouco pior. Tem gente que criticou o líder da célula e hoje está passando pela mesma coisa, porque se tornou líder também. Porque a Bíblia não fala, meu irmão. O que a Bíblia fala, ela diz assim: o que você semeia, você vai colher. O que é que você está semeando? Quando Mardoqueu viu aqueles homens tramando contra Assuero, ele não ficou calado. Mesmo morando num país, mesmo não tendo nada a ver com aquele rei, ele foi lá e defendeu a vida do rei. O que você está fazendo pela sua liderança? Qual é o tipo de atitude que você está tendo com a sua liderança? E quando eu falo de liderança, vou repetir, eu falo da casa, eu falo da igreja, eu falo da célula, eu falo da escola com os professores, eu falo lá com os diretores, eu falo com o seu patrão, com o responsável por você, porque é liderança, meu querido. Para encerrar esse ponto, um dia o apóstolo Paulo, ele tinha sido preso e ele foi fazer a sua defesa em Atos capítulo 23, versículo 5. Tem um homem chamado Ananias, e a Bíblia diz que esse cara, ele fala para alguém que está próximo de Paulo, dá uma bofetada na boca dele, porque Paulo tinha dito assim: eu tenho andado com toda boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Ananias falou: dá um tapa na boca dele, porque ele está falando bobeira. E o apóstolo Paulo se levanta meio bravo e diz assim: Deus vai ferir você, parede branqueada. Quando ele diz isso, as pessoas dizem assim: você está injuriando o sumo sacerdote.
o apóstolo Paulo diz: eita, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Porque a Bíblia diz: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala do Bolsonaro. Cuidado com o que você fala do Dória. Cuidado com o que você fala do prefeito Jorge Duran, dos vereadores. Não, pastor, mas ele é meu desafeto. Você tem que ter desafeto, irmão. A Bíblia diz: se for possível, no que depender de você, tenha paz com todos. Eu e você não podemos ter desafeto. Nós temos que orar pelas pessoas. Pastor, eu não concordo com a visão dele. Eu não concordo com muita coisa também. Você está entendendo? Mas é diferente você pegar e se ajuntar num grupinho e tacar o pau na autoridade do seu povo. Não faça isso. Hoje eu fui num comércio de manhã e a pessoa diz assim, do nada, ele diz assim: tá ruim. Tá ruim. E ele diz assim: não é só aqui, em todas as áreas tá difícil. E sabe o que eu disse para ele? Eu falei: é verdade, nós estamos passando por um tempo difícil, mas vai passar. Vai passar. Deus vai pôr a mão. Deus vai entrar com providência. Queridos, nós não podemos, fechar os nossos olhos e falar assim: não, tá tudo normal, tá beleza. Vixe, o Brasil tá nadando de braçada. Estamos passando por um tempo difícil? Sim, mas vai passar em nome de Jesus. Deus está no controle. A nossa nação é do Senhor Jesus. Deus vai fazer o sobrenatural em nome de Jesus. Amém? É assim. Nós precisamos respeitar a autoridade. Nós precisamos nos importar com as autoridades. Outra coisa com a qual Mardoqueu se importava, ele se importava com a sua família. A Bíblia diz no capítulo 2, no versículo 7, que os pais de Esther tinham morrido. Eles eram tios de Mardoqueu. E ele toma aquela menina, não sabemos quantos anos ela tinha, mas ele a cria como filha. Você está entendendo? Ele não guarda ressentimentos. Quantas pessoas estão ressentidas porque um familiar morreu? Pastor, por que você está falando isso? Porque durante um tempo eu fiquei triste com Deus quando minha mãe faleceu. De verdade. Eu não conseguia assimilar. Eu disse assim: Deus, o Brasil inteiro orou pela minha mãe. Por que, Deus? E durante um tempo, meu irmão, foi difícil para lidar com a situação. Agora, tem muita gente que está ressentida com algo que aconteceu. Faz 27 anos que minha mãe faleceu. 27 anos. Tem gente que faz 35 anos e está ressentido, coração endurecido. Deus levou. Por que Deus levou? Por que tive que ser assim? Por quê? Você já parou para pensar se Mardoqueu tinha falado assim: Deus, por que você deixou meus tios morrer na guerra? Por que, Deus? Por que aconteceu isso? Vida! E largasse tudo de lado. Eu não quero nem saber dessa menina. Essa menina é resultado lá de toda essa tragédia, que ela morra também sozinha. Tem um monte de gente que está fazendo isso. Ao invés de cuidar das pessoas que ficaram na família, despreza o resto. Fala assim: olha, que se dane tudo. Abandona a família, abandona tudo. Meu querido, deixa eu dizer algo para você. Não fique ressentido com Deus. A morte é uma coisa certa. Algumas pessoas vão mais cedo, outras vão mais tarde. Umas vivem mais, outras vivem menos. Nós não entendemos os desígnios de Deus. Às vezes Deus não tem nada a ver com essa situação, porque a pessoa provocou um desastre na vida dela. E às vezes a gente culpa Deus. É porque Deus permitiu, porque Deus fez isso. E a gente se esquece de que nós temos uma família ainda do nosso lado que precisa ser cuidada, amparada. Mardoqueu, ele não deixou passar a oportunidade. Ele disse assim: eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dessa menina que sobrou. E foi isso que ele fez. Você tem cuidado da sua família?
O apóstolo Paulo, ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, que nós precisamos cuidar da nossa família. Nós precisamos prover a nossa família. Por quê? Se nós não fizermos isso, ele diz assim, essa pessoa é pior do que o camarada que não tem fé. É pior do que o infiel. Tem um monte de gente, querido, que está buscando a salvação própria, né? Estou bem, estou tranquilo. E a família? Cada um partiu para o lado que quer, deixa lá, né? Eu, estando bem, não preciso me importar com mais ninguém. Jesus disse certa feita, Jesus falou assim, porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Lucas capítulo 9, versículo 25. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você prejudica a sua família, você não está prejudicando você mesmo? Sim ou não? É fato, irmão. Quando eu faço mal para minha família, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Tem uma versão da Bíblia que diz assim, 1 Timóteo 5,8, porque se um crente falha em prover para os seus próprios parentes quando estão em necessidade, eles comprometeram as suas convicções de fé e precisam ser corrigidos, porque estão vivendo pior do que os descrentes. Como está a sua família? Como está a sua família hoje? Sua família está bem? Sua família está mais ou menos? Vocês sentaram em família hoje? Ou você está bicudo com alguém da sua família? A vida é incerta, irmão. Agora nós estamos vivos. Daqui um segundo, você vai estar vivo? Quem pode assegurar que eu vou estar vivo? Tem um monte de gente que agora, nesse exato instante, partiu para a eternidade. Agora, acabou. Enquanto eu estou falando aqui, tem gente morrendo no mundo. 3 pessoas por segundo. 3 pessoas. 3 pessoas. Quem diz que o próximo não vai ser você ou alguém da sua família? Mas não, pastor, mas ele fez para mim o que ele fez para mim. O que ele fez para você? Ou o que você fez para ele? Porque toda ação tem uma reação. Às vezes não foi ele que fez para você, foi você que fez para ele primeiro. Essa noite é uma noite de arrependimento, contrição e de volta para o Senhor. E de conserto com a família. Talvez você está aqui brigado com alguém da sua família. Você quebrou o pau hoje. É hoje mesmo. Fechou o pau na sua casa lá. E você gritou com alguém. Você falou um monte. E você não está tendo coragem de olhar essa pessoa no olho. E se você fechar os olhos agora, hein? Ou se essa pessoa com a qual você está invocado aí, fechar os olhos agora. E você ter que enfrentar essa pessoa no caixão depois, olhar para ela. Ei, pastor, você está sendo dramático? Não, filhos, eu estou sendo realista. O Paulinho esses dias estava contando da história de um filho que estava brigado com o pai sofreu um acidente,
morreu, ele não teve tempo de se consertar com o pai. E no cima do caixão, desesperado, gritando, chorando. Vai adiantar alguma coisa, irmão? Por que você está com o seu coração endurecido? Você pensa que você está vivendo para sempre? Cuida do seu, cuida da família. Mardoqueu cuidou de Esther, amparou Esther. A palavra de Deus diz, em 1 Timóteo, 3 vezes, ela fala a questão da fé. Primeiro, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, tendo cauterizado a sua própria consciência. Preste atenção. Negou a fé, apostataram-se da fé. No capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, na busca pelo dinheiro, perderam a fé. Eu quero que você note a avareza e o outro lado, o engano de espíritos demoníacos, estão atrelados com a pessoa que não cuida da sua família. Você consegue entender o que eu estou falando hoje? Você vê como é que é grave essa questão, irmão? O camarada que não cuida da sua família, ele está possuído por um senso de engano. Espíritos demoníacos tomaram a mente dele. E em muitos casos, talvez eu diria a maioria deles, as pessoas não cuidam da família porque estão pensando no dinheiro. É o pai que não paga a pensão para o filho porque está caro, e aí deixa a mãe se enrolar. Não é verdade? Ele soube fazer o filho, mas ele não tem a hombridade, ele não tem, sabe, ele não é homem o suficiente para sustentar o filho. E aí ele fica arrumando desculpa, porque ele não quer sustentar o filho. É vergonhoso isso, mas é a realidade. Tem um monte de gente assim. Cuida da sua família. A sua família é o bem mais precioso que você tem. Amém? Amém ou não amém? Amém. Diga assim comigo: a minha família é o bem mais precioso que eu tenho. Então cuide dela. Em terceiro lugar, Mardoqueu se importava com o seu povo. Meu Deus. Você se importa com o seu povo? Você se importa com seus irmãos? Você se importa com o brasileiro? Você se importa com o venceslau-ense? A palavra de Deus diz que quando Mardoqueu soube do edito que o rei tinha assinado, que era para matar todos os judeus, a Bíblia diz que ele bota pano de saco, ele joga cinza na cabeça, ele começa a chorar, a clamar, desesperado. Por quê, queridos? Porque era seu povo. Romanos capítulo 12, versículos 9 em diante, a palavra de Deus diz assim: o amor seja não fingido. Meus queridos, quantos de nós dizemos que amamos, mas o nosso amor é fingido? É só de palavras, não é de atitudes. Eu posso dizer que eu amo a Helenise. Ela é uma mulher mais linda do mundo, mais abençoada. Mas se eu não provar com atitudes, como é que ela vai saber que eu amo? Você ama o seu povo? Sim? Então prove. Você ama a sua família? Prove. Através de atitudes. Quarto lugar, ele se importava com o Deus de
de seus pais e o Deus da sua fé. Ele se importava com a fé. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. É muito fácil a gente falar que a gente tem fé quando tudo vai bem. Uau! Eu tenho fé, aleluia, Deus é maravilhoso, pastor. Eita, glória a Deus. Essa semana eu recebi o pagamento, veio uma promoção, o salário veio maior do que eu esperava, glória a Deus, aleluia. Mas quando chega uma carta de demissão, meu mundo caiu. Acabou tudo. E agora? Como é que vai ser? Não é assim? O Mardoqueu, querido, ele teve um decreto de morte. Vai morrer. Você já parou para pensar que é isso? Alguém chegar e falar assim: tem um decreto do Bolsonaro que todo crente vai morrer. Emitiu um decreto, saiu, foi publicado no Diário Oficial, foi sancionado, a Câmara aprovou, o Congresso aprovou, está tudo certo, está assinada a lei. Só falta agora o dia 20 de setembro, todo cristão vai ter a cabeça cortada. Foi isso que aconteceu, meu irmão. Você é judeu? Vai morrer. Tem um decreto assinado. Decreto de morte. Foi assim ou não foi? Você já parou para pensar que é isso? E acho interessante que Mardoqueu não correu, irmão. Ele não se escondeu. Ele não fugiu. Ele não foi para o meio dos campos. Ele não se retirou. Ele não fez nada disso. Eu só quero ler um texto com você que eu acho que é a essência do livro de Esther, capítulo 4, versículo de número 14. Ele disse para Esther: porque se você se calar de todo nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas você e a casa do seu pai vão perecer. Será que não foi para esse tempo que você chegaste, que você chegou a esse reino? A convicção deste homem, irmãos, ele era tão violenta. Tinha um edito assinado, a lei tinha sido promulgada, vão morrer. Tinha cartaz nos postes da cidade, dizendo assim, para todo mundo saber: os judeus vão morrer em tal dia. E o Mardoqueu chega para Esther e fala assim: você vai falar, se você não falar não tem problema não, mas eu creio num Deus que vai abrir uma porta. Você está me entendendo, irmãos? Deus é o Deus que abre portas. Mas como, pastor? Primeiro eu quero lembrar você de uma coisa. O Mardoqueu se lembrava da história. Ele era um judeu. Ele se lembrava da história. Ele se lembrava da história de Abraão. Um dia, quando Abraão estava no monte, subindo o monte Moriá para sacrificar Isaac, Isaac vira para Abraão e diz assim: meu pai, tem a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, cadê o cordeiro, meu pai? E aí Abraão diz para ele: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Meu Deus, meu amado, eu não sei qual é a situação que você está passando hoje. Talvez tenha um decreto do inimigo contra a sua vida, mas Deus, o Deus Jeová Jireh, o Deus provedor, Ele continua o mesmo, Ele não mudou. E Mardoqueu sabia disso. Ele diz: se você se calar, não tem problema não, Deus vai levantar uma salvação para os judeus de outro lugar, porque Deus é Deus. Em segundo lugar, meu irmão, eu acredito que ele se recordou de quando Davi fugia do rei Saul, e ele chegou num lugar, a Bíblia diz que ele estava de um lado do monte, Saul estava do outro, e o negócio foi apertando, e quando Davi e os seus homens deram conta, eles estavam cercados, não tinha para onde fugir.
E Davi clama ao Senhor. E naquele clamor a Deus, naquela hora, Deus envia um mensageiro. Ele vai lá até Saul e Saul, os filisteus invadiram a terra. Corre lá, vai salvar a terra. E naquele momento, Saul deixa de perseguir Davi e vai atrás dos filisteus. Davi respira aliviado, meu irmão. E ele coloca um lugar, tem uma pedra naquele lugar. E ele chama aquela pedra, ele diz assim: Selá Malecote, pedra de fuga, rota de fuga. Porque a palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite, escuta o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz: Deus é fiel e Ele não vai testar você além da sua capacidade de resistência. Antes, com a tentação, com a provação, Ele já deu uma porta aberta. Tem uma porta aberta diante de você. Você vai entrar por ela, vai sair, e Deus tem a vitória para você, em nome de Jesus. Pastor, mas o muro está fechado. Mas tem uma porta aberta que Deus vai mostrar para você. Você vai entrar por ela e vai sair ileso para a glória do Senhor. Amém? Se você crê, diga amém. O Mardoqueu, eu acredito que ele trouxe à memória os grandes livramentos que Deus deu para Ezequias e que Deus deu para Josafá. Esses dois reis estavam cercados por exércitos imensos, grandes, poderosos. Ezequias diz: com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor Deus dos exércitos. Ele diz: os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Na nossa mão não há força para enfrentar essa multidão. Qual é a multidão que vem contra você hoje? Talvez a multidão que vem contra você é o medo. Talvez é a depressão que está batendo a porta do seu coração. Talvez é a destruição da família. Eu sei lá qual é a situação que se levanta contra você. Mas a palavra do Senhor diz que os olhos de Ezequias estavam postos no Senhor. E sabe o que aconteceu? O exército foi todo destruído numa noite só, sem eles levantarem a espada. Um anjo do Senhor feriu todos eles. 185 mil homens caíram mortos numa noite. Pastor, que isso? É isso que Deus faz. Se Deus fez por Ezequias, vai fazer por você. Qual é a diferença entre Ezequias e você? Fala para mim. Ontem, a Karen estava relembrando uma frase do bispo J.B. Carvalho. E ele diz assim: que no domingo a gente vem e ora a oração do Pai Nosso, a gente chama Pai Nosso que está no céu, mas durante a semana a gente vive como órfão. No domingo a gente chama Deus de Pai, mas durante a semana, quando as lutas vêm, a gente vive como órfão. Meu irmão, Deus continua o mesmo. Ele é o Pai, Ele é o Pai meu, Ele é o seu Pai, e Ele não vai deixar você na mão, em nome de Jesus. Amém? Josafá estava cercado também. Eles estavam sem direção. E ele vai buscar Deus. Ele começa a orar e chama o povo para um jejum. E de repente Deus levanta um profeta chamado Jaziel, e ele diz assim: olha, não temam. Eu quero declarar uma coisa para você hoje à noite: não tenha medo. Não tenha medo. Pastor, mas a situação é muito difícil. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele diz assim: porque nessa luta vocês não vão ter que lutar. Vocês simplesmente vão parar e vocês vão ver o livramento que o Senhor vai dar para vocês. E sabe o que aconteceu? Foi exatamente assim. O povo que havia se levantado se destruiu mutuamente. Acabaram-se entre eles mesmos. E sabe o que aconteceu? A vitória foi do povo de Deus. 3 dias saqueando o despojo. Em nome de Jesus eu quero declarar que vai ser assim com você. Eu quero pedir que você feche os seus olhos agora, por favor. A maior prova da nossa fé
não se dá quando tudo nos vai bem, mas quando aparecem decretos de morte que nós precisamos reverter. Tendo em vista isso, o nosso Deus, meu irmão, Ele é o mesmo para sempre. Nós cremos, portanto, que aquilo que Ele fez na época de Mardoqueu, Ele vai fazer conosco também. Mesmo que tenham decretos de morte, destruição ou falência em nossa família, em nossa saúde, em nossas finanças, em nossa empresa, o mesmo Deus que transformou o desespero dos judeus em festas e alegrias, Ele vai fazer o mesmo por nós. No final, nós vamos cantar a vitória e vamos celebrar com vivas de júbilo aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Não importa o que você está vivendo hoje, Deus é maior e Ele é o mesmo para sempre. E eu quero concluir nessa noite dizendo assim: você tem se importado? Mardoqueu se tornou a pessoa mais importante depois do rei. Mas por quê? Porque ele foi grande para com os judeus, agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade da sua nação. Esse era Mardoqueu. E nós, como nós temos nos portado? Será que nós temos nos importado com a nossa liderança, com a nossa família, com o nosso povo, com a nossa fé, com o nosso Deus? Será que nós temos nos importado? E eu quero que você escute essa frase: quando nos importamos com aquilo que Deus se importa, tornamo-nos importantes para Deus e para as pessoas. Eu queria encerrar nessa noite dizendo que eu e você, meus amados, nós não podemos nos importar com ninguém, a não ser que o Espírito Santo venha em nossa vida e queime em nosso coração, e queime em nossa alma. Você sabe por quê? Porque em nós mesmos nós não temos a capacidade de nos importar com ninguém. Nós somos egoístas por natureza. Mas quando o Espírito Santo vem em minha vida e vem em sua vida, Ele começa a queimar dentro de nós. Nós começamos a nos importar com as pessoas que são próximas a nós. Nós nos importamos com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos familiares, com a nossa liderança. Nós nos importamos com as pessoas, como Mardoqueu se importou. Em nome de Jesus Cristo, como está a sua vida? Você tem se importado? Você tem se importado? Ou você tem vivido um egoísmo? Essa noite, querido, é noite de deixar o Espírito Santo consumir o seu coração, queimar dentro de você, na sua alma, a tomar o seu ser com todo o vigor, com toda a força dele, para que você possa viver o sobrenatural de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Talvez hoje você entrou aqui e você está vivendo um tempo muito difícil. Decretos de morte foram lançados sobre a sua vida, de destruição, de falência, mas você quer uma oração. Você falou assim: olha, hoje se o pastor fizer apelo, eu vou lá na frente, porque eu quero ser tocado pelo poder de Deus. Se tem alguém assim nessa noite, nesse lugar, eu quero que você saia logo do seu banco, saia e venha à frente. Eu quero orar por você, porque o mesmo Deus que abriu uma porta para Mardoqueu, Ele vai abrir para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus.